A paz do Senhor, povo de Deus. Tudo bem com você? Que bom você estar aqui conosco mais uma vez, nessa live abençoada. Nós hoje estamos aqui em uma live diferente. Estar comigo essa pessoa tão abençoada e próxima da Igreja Missão Apacentar, o nosso amado e estimado pastor Admilson. Ô glória! É ele? Paz do Senhor para todos, né? Também é um prazer estar aqui, né? Juntamente com o Bispo Gibran, né? Nessa live abençoada. E eu tenho certeza Deus vai te abençoar aí, onde você estiver, aí na sua casa, no seu lar. Você vai sair abençoado em nome de Jesus. Aleluias. Aleluias. Eu queria iniciar este culto da Igreja Missão Apacentar com o texto de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe. Você é povo de Deus, você é igreja do Senhor. E desta maneira nós podemos orar, interceder, clamar, se humilhar, chorar diante de Deus, para que o Senhor mude a história da nossa nação, do nosso povo, das vidas que moram nesta nação. Que o Senhor possa usar a tua vida em intercessão, em oração. Esse é um tempo de clamor. Deus está convocando o seu povo, a sua igreja, para clamar, para interceder, para orar, para buscar aquele que vive, que reina para sempre. E eu queria te convidar nessa noite a nós iniciarmos essa live, este culto online, orando em o nome de Jesus. Aleluia. Pai, nós estamos aqui na tua Senhor, presença, Deus, Senhor. Pai eterno. E somos gratos ao Senhor, porque o Senhor é um Deus aquele que conhece os nossos corações, que prescuta a nossa alma, que sabe os nossos pensamentos antes de que eles venham, ó meu Deus, se tornarem palavras, Senhor. Sim, Meu Deus, nessa noite nós queremos conclamar o Senhor misericórdia. Vem sobre nós, Pai. O Senhor é um Deus tão amoroso, bondoso, fiel. O Senhor é um Deus que está tão presente na nossa vida, nos cerca de amor, de graça, de bondade. Deus, se nós olharmos no nosso dia hoje, quão grandes coisas o Senhor fez, Senhor. Nos protegendo, nos livrando, nos guardando, Senhor, nos dando a provisão, nos dando os recursos, nos dando alimento, nos dando uma casa, nos dando uma família. Senhor, nós louvamos o teu nome, ó Senhor, por o Senhor ter nos provido a vida, Senhor. Quantas pessoas hoje tiveram as suas vidas ceifadas e nós estamos aqui na tua presença, Pai. Nós queremos interceder, orar pela vida da nossa irmã Roberta, Senhor, que fez aniversário no dia 14. Que o Senhor ponha as tuas mãos sobre ela, abençoa ela, Senhor, a sua casa, a sua família, cobre ela com o teu sangue, ajuda a tua pequenina, Senhor, faz dela uma bênção nesta geração. Oramos por mim, Senhor, que sou o bispo da Igreja Missão Apacentar, pela pastora Brígida, pela pastora Gilda, pelo pastor Leidimar, ó meu Deus, pela nossa irmã Eliane, pela nossa irmã Jennifer, pelo Nicolas, pelo Diego, pela Elisama, pelo Samuel, pelo Felipe Nunes, pela Osamara, pelo Miguel, Senhor. Oramos pelo Camilo, pela Nilza, pelo Rodrigo, pela Graziele, pelo Leandro, pela Júlia, pela Bárbara, pela Rayane, pela Jennifer, pelo... Oramos, Senhor,
pelo Renato, pela Marcela, pelo Cauã, pelo Felipe Conrado, pela Bárbara, pela Elisa. Oramos em especial, Senhor, pela família da Bárbara que perdeu um ente querido hoje. Ó meu Deus, vá ao encontro desta família, traz consolo, traz alívio a esta dor, a esta perca. Ó meu Deus, vai ao encontro de cada parte desta família, aonde eles estiverem, Senhor, que o Senhor dá paz a estes corações. A pastora Brisa estava falando com ela, sim, consolando o seu coração, que o Senhor traga paz, Senhor, em nome de Jesus. Oramos, meu Deus, pelo Ronilson, pela Cândida, pela Emanuel, pela Gabriela, pela Laurita, pela Zoe, pelo Mário, pela Marlene, pela Mariana, pela Marilene, pelo Wesley, pelo Marcos, pela Flávia, pela Scarlett, pelo Caleb, pelo Rodrigo, pela Isabel, pelo Arthur, pelo João, pelo Francisco, pela Selma, pela Francisca. Oramos pelo Daniel, pela Carla, pela Esté, pelo Estevão, pela Edna. Oramos, Senhor, pela missionária Antônia. Oramos, Senhor, pelo Paulo César, pela Maria Luísa, pela Elaine. Oramos pela Aline, pelo Wagner, pela Vitória, pela Emanuele, pelo Gilson. Oramos pela Lisiane, pelo seu esposo Moisés, pela Maria Fernanda, pela Maria Luísa, pela Roberta, pelo Renato, pela Ana Clara. Ó, meu Deus, pela Renata. Oramos pela Nelly, pelo Marcelo, pelo Márcio, pelo Marquinho. Oramos pela Graziele, pelo Raimundo, pelo Rian, pela Rebeca. Oramos pela diaconisa Maria José, que está aqui nessa live, que o Senhor abençoe a tua filha, pela Raquel, ó meu Deus, pela Cláudia, pela Núbia, pelo Natan, pelo Nicolas, pelo Júnior, pelo Benício, pela Helena, pela Carol, pela Stephanie, pela Marilza, pelo Samuel. Oramos pela Aurizete, pelo Gilberto, pela Gilna, pela Genoveva, por toda a família Cunha. Oramos por toda a igreja Missão Apacentar, todos os membros congregados aqui em Divinópolis. Oramos, meu Deus, por todos os membros congregados em Feira de Santana, pelo pastor Leonardo, pela pastora Eva, pela profetisa Fátima, pelo evangelista Juarez lá em Malhada, e toda a igreja Missão Apacentar em Malhada, que o Senhor abençoe em nome de Jesus. Oramos, meu Deus, por cada pessoa que está nessa live. Nós oramos porque acreditamos que a oração é o vínculo com o teu coração, Senhor. E nós estamos nessa noite firmados nessa verdade, que orando é que nós nos aproximamos de Ti, é que somos íntimos do Pai, é que colocamos as nossas petições diante do Senhor e encontramos, Senhor, a resposta. A resposta do nosso clamor. Oramos pelo pastor Admilson, pela pastora Priscila, pelos seus filhos, por toda a igreja vivendo em Cristo. Que o Senhor ponha as tuas mãos, o teu poder, meu Deus, em o nome de Jesus. Que a bênção e a graça do Senhor esteja sobre eles. Glória a Deus. Em o nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Santo, santo é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus, que bênção. Amém, queridos? Que bom, nós estamos aqui, né? Estamos vivenciando este momento, um culto, né, da Igreja Missão Apacentar, que é toda quinta-feira, aqui às 19h30. E hoje, em especial, aqui com o pastor Admilson, na nossa casa, no nosso lar, para ministrarmos essa palavra abençoada. Deus colocou algo no seu coração, algo que tem fervilhado forte no seu coração, uma palavra assim muito pertinente para os nossos dias. E nós vamos, né, debater, discutir aqui, ouvir, né, a palavra para sermos ministrados em nome de Jesus. Aleluia. Amém? Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor mais uma vez para todos. Deus abençoe a vida dos irmãos, né, que estão conosco, que você possa já estar aí também conosco, aleluia, na unção do Espírito Santo, sendo guiado por Deus, porque a palavra que nós temos nesse dia, né, nessa noite aqui, ela vai falar muito ao teu coração, tenho certeza, e mostra o que acontece com aqueles que deixa Deus guiar a vida deles, né? Quero trazer uma palavra
aleluia, em 1 Samuel, né, uma palavra que nós temos, aleluia, 1 Samuel, versículo aqui 27, capítulo 2, 1 Samuel, capítulo 2, versículo de número 27, versículo de número 27, diz assim: Antes do senhor ler aí, pastor, recebemos um pedido de oração, a nossa irmã Rosimeire Borges, né, lá de Coração de Maria, na Bahia, uma cidade muito próxima lá de Feira de Santana, eu conheço, né, tá pedindo oração pela família dela, né, então vamos orar, pedir o senhor que faça essa oração. Louvado seja o E nome do também Senhor. a nossa irmã Bárbara entrou aí, a família dela que perdeu a sua tia, né, que o senhor possa consolar. Vamos orar então para a irmã Rosimeire, irmã Bárbara, amém? Louvado seja o nome do Senhor, Senhor nosso Deus, Amém, e Pai Jesus. eterno. Meu Deus, nós louvamos ao Senhor, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Pai, nesse momento, Senhor, ó Deus, nós queremos apresentar a Ti a vida, Senhor, ó Deus, da Rosimeire, ó Pai. Deus, o Senhor conhece a tua filha, a tua serva. Meu Deus, vai de encontro, Senhor Deus, meu Pai, a tua serva, as necessidades, ó Deus, meu Pai, que o Senhor possa estar, ó Deus, tocando na alma, Senhor, Aleluia, Deus, trazendo Jesus. o teu conforto, trazendo, Senhor, ó Deus, a tua paz, ó Deus, meu Pai, levando Verdade, a tua Deus. filha, Senhor, ó Deus, meu Pai, a viver, ó Deus, meu Pai, aquilo que o Senhor tem para a vida dela. Senhor, ó Deus, assim também a família da irmã Bárbara, que o Senhor venha tocar na vida deles agora, que o Senhor venha, Deus, trazer cada dia mais conforto. Nós sabemos, Jesus. ó Deus, que o Senhor é que está no controle de todas as coisas. Por isso eu te peço, Senhor, abençoa esta família. Abençoa em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós cremos nessa vitória. Em Amém? nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode ficar à vontade, Glória pastor. a Deus. Desculpa aí te interromper. Não, com certeza nós estamos aqui para falar de Deus, né? E 1 Samuel, capítulo 2, eu quero ler a partir do versículo 18 de 1 Samuel, capítulo 2, diz assim: Porém Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda mancebo, vestido com um efode de linho, e sua mãe lhe trazia uma túnica pequena, e de ano em ano lhe trazia quando seu marido subia a sacrificar o sacrifício anual. E Eli abençoava Eucana e a sua mulher e dizia: O Senhor te dê semente desta mulher, com petição que fez ao Senhor, e voltava para o seu lugar. E visitou, pois, o Senhor a Ana, e concebeu, e teve 3 filhos e 2 filhas, e o mancebo Samuel crescia diante do Senhor. E era, pois, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres, em que em bando se ajuntavam às portas da tenda da congregação. E disse-lhes: Por que fazei tais coisas? Porque ouço de todo este povo os seus malefícios. Não, filhos meus, dizia Eli, porque não é boa a fama esta que ouço. Fazei transgredir o povo do Senhor, pecando homem contra homem, o juiz o julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Né? Mas não ouviram a voz do seu pai, porque o Senhor os queria matar. E o mancebo Samuel ia crescendo e fazia-se agradável, assim para com o Senhor, como também para os homens. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Essa mensagem que Deus tem falado muito aos nossos corações nos últimos dias. E nós vemos aqui 2 gerações. E importante nós ressaltarmos que 2 gerações vivendo no mesmo contexto. 2 gerações vivendo dentro da mesma casa, mas podemos trazer isso para os nossos dias, aonde existe a geração de Eli, ou a geração dos filhos de Eli e a geração de Samuel, e trazer isso para a nossa realidade. Porque Eli, como Samuel, estava diante do Senhor. Todos eles apresentavam diante do Senhor. Todos eles tinham importância dentro da casa de Deus. Mas
agindo de forma completamente diferente perante o nosso Deus. Nós vemos que o texto já vai começando a dizer que os filhos de Eli, eles pecavam. E além de eles pecar, eles faziam com que a nação de Israel pecasse. Eles tinham a incumbência, eles tinham a responsabilidade de levar o povo à adoração. Eles tinham a responsabilidade de ensinar o povo os caminhos do Senhor. Mas não faziam dessa forma, ao contrário, eles pecavam e levavam o povo a pecar. E acredito eles que estar dentro do templo, por ser, né, filho de sacerdote e também sacerdotes, eles tinham uma vantagem a mais. Eles poderiam errar e todo o erro que eles cometessem na mente deles não seriam cobrados. Porque eles erravam e nada acontecia. Eles tinham todos os prazeres mundanos e continuava tendo no outro dia, e no outro dia nada aconteceu. Não tinha consequência. Não havia uma consequência imediata dos seus atos. E por não haver uma consequência imediata, dava-se a entender que eles poderiam continuar praticando aqueles atos. Um pressuposto muito presente nos nossos dias, que parece que a gente observa, que é transformar a mentira em verdade e a verdade em mentira, né? Então, o padrão certo para se viver hoje não é mais o padrão certo. Não é mais aquilo que é correto, né? Não é mais o que é correto. Então, hoje a gente se vê muito dizer assim, não é politicamente correto fazer isso não, mesmo se dando certo. Essa geração nós podemos trazer para os dias de hoje, de que se eu não fiz e não fui cobrado, então quer dizer que essa é a maneira correta de fazer. Muito bom isso aí. Essa é a maneira correta de cair, porque eu fiz e não fui cobrado. Não tive uma consequência imediata. Então, e cada um vai tentando criar suas verdades. Mas não existe as nossas verdades. Existe Deus que é o caminho. Aleluias. É a verdade e a vida. Glória a Deus. Não é eu do meu jeito achar que do meu jeito está certo, do meu jeito é verdade. A verdade de Deus, ela é absoluta. Só Deus é absoluto. Né? E aos homens, por às vezes, andar nos caminhos que não é correto, mas, né, e aí nós vamos pegar essa geração de Eli, porque a geração de Eli adorava a Deus dessa forma. Eles levavam o povo a pecar, mas à noite subia no púlpito e pregava a mensagem. Eles levavam o povo a pecar e estava ali acendendo incenso diante do Senhor. Então, nós podemos trazer que algumas igrejas entrou num sistema como a geração de Eli, aonde não importa, eu errei, mas eu estou aqui. E aí eu quero, quando eu coloco igrejas, porque às vezes isso, nós vamos ver a consequência dessa geração de Eli, aonde eles acham que estão adorando a Deus, mas que nós vamos ver, eles não têm mais a glória de Deus. Meu Deus. Não existia mais a glória de Deus. Meu Deus. O Senhor já não era mais com eles. Eles estavam apenas proferindo palavras. Eles estavam apenas vivendo de dogmas, de coisas que as achavam que era correto. Mas e se eu não tenho uma glória, eu preciso criar artifícios para que a glória se manifeste. Eu preciso... A glória. A glória. Então criam coisas. E aí começam, e aí nós estamos vivendo uma geração onde a palavra ungido parece ser Deus. Se eu coloco uma rosa ungida, parece que aquela rosa vai me curar. É porque eu já não tenho mais a glória e eu preciso criar alguma coisa para atrair a atenção do povo. E aí a palavra hoje santa e ungida tomou o lugar de Deus. Aonde se
se eu caminhar sobre sal grosso, se eu deixar a Bíblia aberta no Salmo 91 na minha casa, eu vou ter proteção. Não é o Salmo 91 que traz proteção. Não é uma rosa ungida, não é um óleo, não é nada disso que vai trazer proteção. O que nos traz proteção é a obediência ao Senhor. Exatamente. Obediência ao Senhor. A geração de Eli, ela já não tinha mais a glória de Deus. E quando nós falamos que ela não tinha a glória de Deus, nós vamos ver que o fim deles são trágicos. Eles erravam e imaginavam que não ia ter consequência, mas a consequência sempre vem. A consequência vem. Ninguém engana a Deus. Ninguém engana a Deus. Ninguém vai errar e eu estou enganando ao Senhor. Não há como enganar o Senhor. É verdade. Ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas, ele conhece. Tem um texto em Efésios que diz, né? Não vos engane. A Deus ninguém engana. Ninguém engana. Aquilo que um homem semeia, isso ceifará. E Eli vai colher sobre isso. Porque Deus vai falar com Eli: Eli, você ama mais do que a mim. Deus vai chamar a responsabilidade ali. Você está permitindo os seus filhos pecarem porque você ama mais eles do que a mim. Deus vai falar com Eli que a consequência viria na vida de Eli. E a consequência veio. Eli não morreu enquanto não viu toda a cobrança daquela depravação. Ele não morreu enquanto não ficou sabendo de toda a destruição. Forte, viu? Daquilo que estava vivendo, porque não há como amar mais. Não, e aí eu vou trazer de novo para os nossos dias, aonde muitas vezes as pessoas estão agindo, estão erradas, está dentro da igreja, está errada, mas eu não vou punir ela, porque é um parente, é o meu filho, e eu não vou punir porque é um irmão, e aí eu vou manchar a família se eu punir fulano. E é isso que Eli fazia. Eli não puniu seus filhos. Forte, não puniu seus próprios filhos. E aí a punição chegou. Meu Deus. E aí, nos nossos dias, eu não vou punir o irmão que pecou. É o maior dizimista da igreja. Eu não vou punir fulano que pecou. A família dele é grande, ele vai sair do ministério. E aí nós deixamos de amar a Deus para amar os homens. O pastor Leonardo ontem na live falou sobre isso, né? Sobre essa questão de deixar a família, né? Para seguir a Jesus. Para seguir a Jesus. E aí ele fala que Jesus estava falando justamente nesse sentido, né? De que deixar a família não era apenas no aspecto geográfico, mas é nesse aspecto de você deixar no momento que você precisa amar a Deus mais do que o seu familiar, né? Como pastores, nós não pastoreamos família. Eu costumo dizer, eu não pastoreio família. Eu pastoreio o rebanho do Senhor que o Senhor me confiou. E glória a Deus que esse rebanho é a família. Mas primeiramente eu não pastoreio família, eu pastoreio a igreja do Senhor. Que é a igreja do Senhor. Se a pessoa pastorear a família, é diferente de pastorear o rebanho do Senhor. Porque como é rebanho, todos têm o mesmo peso. Todos têm as mesmas responsabilidades. Verdade. Então é diferente. Nós só servimos, e aí eu vou falar até em questão de servir a igreja, nós só servimos a igreja porque servimos ao Senhor. Primeiramente servimos ao Senhor para depois servir a igreja. Glória a Deus. Não podemos servir a igreja acima do Senhor. Acima de Deus. Deus é soberano, Deus está sobre todas as coisas. Amar o Senhor sobre todas as coisas. Sobre Amém. todas as coisas. Então Eli não fez isso. Eli amou mais os filhos. Ele permitiu o pecado permanecer dentro do templo, por amor aos filhos. Então Deus vai falar com Eli: Eli, você ama mais os filhos do que a mim. E aí Deus a prepara, e aí nós estamos falando aqui só ainda da geração de Eli, não entramos nem na geração de Samuel. Meu Deus. Né? Não chegamos na geração de Samuel, porque a geração de Eli, ela gera consequências drásticas. O neto de Eli se chamava Icabode.
Meu Deus, a glória se foi. Perdeu a glória. O que começa errado vai gerando consequências. Isso, ele vai trazer filhos defeituosos. Púlpitos fracos geram membros fracos. Membros que tá acostumado. Se lá faz, a Bíblia fala que o fogo, né, arderá continuamente no altar. O altar é o exemplo. Se o altar é fraco, os membros são fracos. A geração de Eli fracassa por não punir os filhos, e os filhos vai gerar o Icabode. Os filhos vão perder a glória. É na geração de Eli que a glória vai embora. Por isso que nós temos falado muito que a vocação, a vida ministerial é uma questão geracional. Entender isso. Não é algo para agora, para hoje, mas é algo para uma geração. É uma geração. Né? E preparar pessoas para essa geração. Mas pessoas que verdadeiramente têm comprometimento com o Senhor. Né? Quando Ofni e Finéias, que são os dois filhos de Eli, quando eles vão para a guerra e eles achavam, estou levando a arca de Deus, nenhum mal vai sobre mim, eles já estavam carregando a arca de Deus como se fosse um amuleto. Eles não estavam carregando a presença de Deus, eles carregavam o amuleto. Eles já não tinham o verdadeiro sentido, né, do que significava a arca, né? Eles já não tinham aquele sentido que era para Davi, que foi para Moisés quando, né, fez a arca. Antes da arca tinha uma aliança. Eles não entendiam o que era aliança com o Senhor. Eles perderam a aliança com o Senhor. A arca, ela simbolizava a presença de Deus, mas o que verdadeiramente carregava a Deus era a aliança que Deus tinha com o seu povo. E eles já tinham quebrado aquela aliança. Né? Eles já tinham quebrado aquela aliança. Eles não tinham mais. Então eles estão carregando a arca como um amuleto. Eles estão achando que a presença de Deus está no amuleto. É uma geração que vai tendo que trazer um objeto físico para representar Deus. Ele não consegue servir a Deus como o Todo-Poderoso, o Onisciente, Onipresente. Mesmo que o objeto não esteja. Mesmo como ele não consegue, ele precisa tocar em algo para sentir Deus. Nós estamos falando, e aí eu estou falando aqui, quando eu falo dessa geração, não estou falando, né, de outras entidades religiosas. Estou falando dos protestantes. Os protestantes muitos estão vivendo na idolatria. Meu Deus, isso é forte. Estão carregando a arca de Deus como um amuleto. Estão vivendo numa idolatria e carregando coisas para representar a Deus. E Deus não pode ser representado por nenhum objeto humano. Nada feito por mãos humanas. Não é que se eu espalhar óleo pela minha casa inteira, eu estou protegido. Eu estou protegido. Se a presença de Deus estiver comigo, eu estou protegido. Eu obedeço a Deus quando eu faço isso com óleo. Eu obedeço a Deus quando Deus me pede algo. E Deus pode até me pedir algo diferenciado. Deus pode pedir que nós oramos talvez Deus peça que nós oramos num copo com água e você vai ser abençoado aí. Eu vou orar no copo de água e você vai ser abençoado. Deus pode nos pedir isso. Mas não vai fazer disso uma norma de que é através disso que a pessoa é abençoada. Ele pode pedir algo sobrenatural, mas não faz disso, a presença dele só está naquilo ali. Né? Eu me lembro do pastor Benihino falando que um dia no culto Deus pediu que ele tirasse o paletó e rodasse. E ele tirou o paletó e rodou. E no outro culto ele sentiu de fazer, Deus não mandou, mas ele fez. E ele começou a fazer isso. E um dia ele foi questionado, por que você faz isso? E ele falou, não sei, Deus me pediu uma vez. E aí ele vai falar, eu errei. Eu fiz do paletó a presença de Deus.
Deus nunca me pediu a segunda vez, só me pediu a primeira. Eu que dei sequência. Então nós temos que entender que Deus pode fazer o sobrenatural, mas o sobrenatural não que aquilo, algo sobrenatural, representa Deus em sua totalidade. Entendi. Né? E aquela geração de Eli, eles perderam a glória. O mais importante, pastor, de a gente ressaltar, né, e eu acho que é o ponto que é a questão da perca, principalmente da aliança, do compromisso com Deus, não o compromisso com esses símbolos. Porque havia um compromisso com os símbolos. Com os símbolos. Mas não havia um compromisso com a aliança. Porque o compromisso com a aliança é tão desprezado quando eles, né, profanam o templo, né? Quando eles levam as pessoas a pecarem contra Deus e oferecem incensos, né? Eles foram perdendo a presença de Deus no momento que eles vão pecando contra Deus. O pecado, né? A Bíblia fala que o pecado gera a morte. Gera a morte. Então, a primeira morte que eles vão sofrer é a espiritual. O pecado foi gerando uma morte espiritual a ponto de eles não mais enxergar Deus. Eles achavam que estava cheio de Deus, mas ao mesmo tempo eles já não tinham mais Deus. E o grande problema, né, dessa questão, eu acho que é esse engano de si mesmo, né? É você achar que você tem Deus e você não tem Deus. Não entendeu. Então, por isso que aquela pergunta de 1 Coríntios capítulo 11, que fala assim, examine, pois, o homem a si mesmo, ele não está dizendo que eu tenho que examinar a vida do pastor. Não. Eu tenho que examinar a minha vida. Então eu preciso ser sincero com a minha vida. Porque nós somos muito peritos e bons críticos da vida do outro. Mas da nossa própria vida, a gente não é. O que nós temos que entender é que não existe um pecado aceitável por Deus, cometido, e eu vou cometer, porque Deus vai aceitar isso. Deus pode não trazer uma consequência imediata, mas a consequência futura terá. E se nós vamos comparar aqui, e vamos já entrar nessa geração de Samuel, falar Antes do senhor entrar na geração de Samuel, me fez lembrar, que eu estou lendo Juízes esses dias, e me fez lembrar de Sansão. Sansão se assemelha um pouco a essa questão. Deus falou com ele, né, com a mãe dele, que ele seria nazireu, a mãe passou para ele a visão, e ele tinha um segredo, esse segredo não poderia ser compartilhado, e uma mulher tomou seu coração de tal maneira que foi dissuadindo, persuadindo, não por uma vez, nem por duas, nem por três, ao ponto de ele ir se entregando. O pecado não o consumiu de uma vez. Não. Ele não foi, perdeu suas forças e aquela unção de Deus de uma vez. Foi aos poucos. Foi. E é justamente isso que o senhor está falando. Foi aos poucos, ele foi brincando. Primeiro ele vai casar com uma mulher que Deus falou que não era para casar. Pegou o mel. Pegou, ele vai profanar, né? Porque como nazireu não poderia tocar num defunto, ele vai tirar o mel do leão. Então, sim, do ventre dele, né? Então, sim, ele foi brincando, ele começa a falar com Dalila, não, se você fizer isso, ele vai brincando com o pecado. Exatamente. E aí ele brinca com o pecado, Dalila vai e faz o que ele falou que não podia fazer, amarra com cordas, e amarra ele com cordas, e quando os filisteus chegam, ele arrebenta as cordas, ele continuou brincando. E a Bíblia fala que ele vai contar dos cabelos, e ela vai cortar o cabelo dele, e ele vai levantar, como da outra vez a Bíblia diz, achando que tinha a presença de Deus, e quando ele vai, ele não tinha mais a presença de Deus. Mas, se nós percebermos o contexto desta palavra,
a força nunca esteve no cabelo de Sansão. Mas A força estava na aliança é. de Deus com Sansão. Ele quebrou a aliança. Portanto, que não diz que a força dele saiu. Ele já não tinha mais a presença de Deus. A presença de Deus era a força dele. Forte, isso aí, ó. Pega isso aí. A presença A força de Deus estava na aliança. na aliança com Deus. Eita, Jeová, é glória. forte. Então estava na aliança. Essa geração de Eli é uma geração que perdeu a arca, perdeu a glória, foi-se a glória de Deus. É uma geração que a Bíblia nos diz que Eli vai receber a notícia, morreu Ofni, morreu Finéias, perdeu a arca da aliança. Acabou todo o ministério dele, destruiu num dia só. Porque o filho e o ministério acabou de uma vez. Ele vai perder tudo. Diferente da geração de Samuel. E o que nós vamos observar é que a geração de Samuel estava vivendo com Ofni e Finéias. Meu Deus, no mesmo ambiente. Ele vivia no mesmo ambiente. Como é possível? O mentor deles era o mesmo. O mesmo, corrompido. Eli, Quer dizer, omisso. omisso, conivente. Ele vivia no mesmo contexto, mas não se deixou levar pelo Meu pecado. Deus. Ele estava no meio do pecado, ele não vivia fora da É semelhante a Daniel. Eu posso estar, mas não vou me corromper. Eu posso Eita, estar no Jeová. meio do eu, Ei, mas não vou me caramandalabasúbria. Sondebrá, andarápia. Recebe aí, meu irmão. Glória a Deus. É pra você essa. Você Talvez- pode estar em um meio, pode até estar em um meio que te possa proporcionar várias situações. O seu coração vai permanecer aliançado. Aleluia. Glória a Deus. Ei, calabra. Posso dizer que eu errei porque fulano ao meu lado errou. Jesus. A Bíblia tem muitos exemplos de homens que foram fiéis, Jesus. né? Tantos homens que quando a Bíblia diz que Deus achou Noé, havia na terra, naquela época, aproximadamente 700 milhões Meu de Deus. seres humanos. Deus viu Noé no meio de 700 milhões. Ele tinha 700 milhões em volta dele para fazer ele pecar. Mas ele permaneceu fiel ao Senhor. Meu Deus, é forte. Ele permaneceu fiel ao Senhor. E só ele viu o próximo dia. É, Jesus. Porque os outros não. O pecado gera morte. Mas a fidelidade com Deus gera vida e vida eterna. Você quer ver a vida eterna? Aleluia. Só verá aquilo que o olho não viu, o ouvido Meu não ouviu, Deus. não se chegou ao coração do homem. Deus guardou para quem? Para os que o amam. Meu Deus. E os que o amam, o obedece. Jesus. O obedece. Então Deus... É hoje. Deus, aleluia. Não há como dar desculpa para Deus de que eu errei porque eu estava num contexto que todo mundo estava errando. Porque Samuel, ele está na mesma casa, sendo ensinado pela mesma pessoa, mas dele crescia diante do Senhor e dos homens, o contexto que nós lemos. Meu Deus. Enquanto Eli vai falar com os filhos deles, a fama que eu ouço de vocês não é boa, a fama que eu ouço de vocês é má. Meu Deus. Vai falar, e Samuel crescia em boa fama diante dos homens. Jesus. O Senhor iria cobrar o pecado de Ofni e Finéias. E ao mesmo tempo dizia, e Samuel crescia diante do Senhor. Jesus. Vivendo no mesmo contexto. Porque poderia cobrar de Samuel. Poderia, né? Que é Samuel, entre aspas, é como se fosse um filho. Como se fosse um filho de Eli. Mas por que a medida não foi a mesma? Por que a paulada não veio para os três? Hã? Porque Não estava no mesmo... no mesmo, mas Samuel Eita, andava recebe isso aí, meu diante irmão. do Senhor. Samuel andava diante do Senhor. Samuel não se corrompia porque os seus irmãos
Ofni e Finéias estavam errando. Então hoje você está sofrendo porque algumas pessoas estão dizendo: ah, crentão, ah, santarrão, ah, quer ser mais certo do que tudo, quer orar mais do que todo mundo. Você está sofrendo essas coisas? Mantenha-se de pé. Não revide essas coisas, não. Mantenha-se firme, porque vai vir. O momento chegará. E Samuel, ele permanece fiel no meio de uma geração, mesmo sofrendo bullying, Jesus. mesmo sofrendo afrontas, mesmo pessoas dizendo não, Ofni e Finéias oferecendo, levando, ele permanece fiel ao Senhor. E a Bíblia vai dizer que Samuel cresceu diante do Senhor, a ponto de Samuel, ele ser o primeiro a ungir um rei. É o profeta que unge reis. Meu Deus. É o profeta que unge homens segundo o coração de Deus. Jesus. Por quê? Porque andava no caminho do Senhor. A geração de Samuel é uma geração que viu a grandeza de Deus, que verá a glória de Deus. A glória de Deus volta para Israel na geração de Samuel. O primeiro rei sobre Israel, né? E o primeiro rei segundo o coração de Deus. E o primeiro segundo o coração de Deus. Jesus. Ele ungiu os dois primeiros. E depois o terceiro rei, que se tornou o rei mais sábio de toda. Mas não foi ele, né? Esse já não é Samuel, mas Samuel, ele vai, o reinado, a geração de Samuel, a vida de Samuel com Deus, é uma vida de exemplos. Porque os dois filhos dele tentam agir errado da mesma forma que Ofni e Finéias. Mas ele não vai permitir que os dois filhos errem. E ele vai tirar os dois filhos do sacerdote. Ele vai arrancar eles do sacerdote. Por quê? Porque o compromisso dele era com o Senhor. Ele permanecia com o seu compromisso com o Senhor. Então, sim, é uma geração, a geração de Samuel é uma geração que pode ser menor, porque Samuel era menor, pode ser menor, mas é uma geração que vai viver as coisas, as grandezas de Deus. É uma geração que ama a Deus acima de todas as coisas. Aleluias! Ama o Senhor acima de todas as coisas. Oh, glória! Tem aliança com o Senhor. Meu Deus, é forte. Tem aliança com o Senhor. A geração de Samuel, a geração de Samuel é uma geração que faz a diferença. É uma geração, porque a geração de Eli levou o povo ao pecado. A geração de Samuel traz o povo de volta à adoração. Ele traz o povo de volta a acreditar no Senhor. Então, não adianta servir aos homens pecando contra Deus. Porque vai perecer com os homens e com Deus. É forte. Mas aqueles que servem a Deus em detrimento aos homens, irá servir a Deus e será bênção para os homens. Meu Deus, é forte. E será bênção para os homens. Que geração você é? Quando nós andamos correto no ministério, aonde nós estamos, que nós andamos correto, momentaneamente pode até haver cobranças, bullying em coisas, mas a longo prazo todos vão ver. Meu Deus. Ele é homem de Deus, ela é mulher de Deus. Jesus. Ninguém procura a longo prazo. A geração de Eli. A longo prazo todos vão procurar a geração de Samuel. Aleluia. Todos procuram homens e mulheres que andam diante do Senhor. Meu Deus, é forte. Que andam diante do Senhor. A geração de Samuel é uma geração que agrada a Deus. É, Jesus. Que alegra o coração de Deus. Não é uma geração que se entrega aos prazeres, mas que o prazer dele é Deus. É, Jesus. Que o prazer dele é servir a Deus. E essa tem que ser, aleluia, a postura e a atitude de todos aqueles que se dizem que são servos do Senhor. Eu sou servo do Senhor, eu tenho que andar em retidão. Não podemos estar cogitando em dois pensamentos.
Não podemos beber de duas fontes. Meu Deus. Nós temos que ser fiel ao Senhor. A geração de Samuel é fiel ao Senhor. É, Jesus. A geração de Eli verá a morte. Meu Deus. A geração de Samuel verá Deus. Aleluias. Essa verá Deus. É essa geração que nós temos que ser. Aquela que verá o Senhor face a face. Aquela que vai andar com o Senhor. Não aquela do Icabode. Não é aquela que perde a glória, mas aquela que atrai a glória. Aquela que atrai a glória. Posso não atrair os aplausos. Posso não atrair os homens, mas eu atraio a glória de Deus. E por onde passar, passa a glória de Deus. A glória de Deus está junto. A geração de Samuel tem compromisso com Deus, com a verdade, com as virtudes de Cristo. Não tem compromisso com o pecado. Não tem compromisso com Satanás. Não tem compromisso com os prazeres da carne. A geração de Eli se consideravam grande por serem sacerdotes. A geração de Samuel entende que grande é só o Senhor. Meu Deus. É o Senhor que é grande. E quando o Senhor é grande na minha vida, eu costumo dizer que algumas pessoas querem ser estrelas. Querem ser estrelas. E não é errado, irmão, ser estrela. Mas você sabia que estrela não tem luz própria? Jesus. A luz da estrela vem do sol. Fala, boy. Nós até podemos brilhar, mas quando o sol da justiça brilha em nós, não porque nós queremos aparecer, porque não queremos brilhar, mas quando o sol da justiça brilha em nós. É Jesus. Porque as estrelas não têm luz própria, vem do sol. Deus. E o sol da justiça é Deus. Então, Samuel se tornou grande, mas porque ele fez o Senhor grande. Porque ele apresentava o Senhor como grande. A geração de Eli queria ser grande. E desapareceu. Meu Deus. E se perdeu. É forte, viu? E se perdeu. Que caminho você quer seguir? Qual a decisão você quer ter? Quais os passos que você quer trilhar? Você precisa se decidir. Que geração você quer ser? Geração de Eli ou geração de Samuel? Geração da morte ou geração da vida? Da vida. De ver a glória, de ver o Pai. Esse é o momento. Essa é a hora. Muitas vezes você pode estar achando que Deus está desapercebido. A conta chega. Sem perceber os seus feitos, as suas ações, as escondidas, quando ninguém está vendo. Não adianta, meu irmão. Não adianta, minha irmã. De Deus ninguém se esconde. Você está nu, latente diante de Deus. Aleluia. Aleluia. Então não adianta se esconder. Você pode se esconder de mim, seu pastor. Você pode se esconder do seu pai, da sua mãe. Você pode se esconder do seu esposo, da sua esposa. Mas de Deus não. Você pode mentir para um e para outro. Você pode até mentir para você mesmo. Mas para Deus não. Que geração você quer ser? Que geração você está sendo? Hoje é tempo de arrependimento. Aleluia. A geração de Eli, ou Eli, ele não cobrou os próprios filhos. Ele não vai chamar a atenção nem dos próprios filhos. Porque nossa irmã Rose botou a geração que depõe Saul. Ele não cobra nem os próprios filhos para não perder os filhos, mas quando ele não cobra para não perder, ele perde.
Ele não perdeu, ele não cobrou para não perder, para não magoar os seus filhos, mas viu a morte deles. Ele vai esquecer do Senhor por isso. A geração de Samuel não. A geração de Samuel corrige quem está errado. Até Saul, até o rei. A Bíblia nos diz que Samuel vai corrigir o próprio rei. Tu errou, tu pecou, o Senhor te abandonou. Meu Deus. Por quê? Porque não tem compromisso com o rei. Não tem compromisso com os homens, tem compromisso com Deus. Não queria a fama do rei. Não, eu vou ser o profeta do rei. Ó, eu vou estar diante do rei. O rei, não. A geração de Samuel não quer aplausos. Não quer ser visto. É, Jesus. Quer que Cristo apareça. Glória a Deus. Até cantamos, né? Que ele cresça, que eu desapareça. Mas na hora de viver, tem que viver dessa forma. Deus tem que aparecer e não aparece quando todo mundo está vendo. Às vezes Deus precisa aparecer quando está só você e Deus. E essa pandemia, pastor, traz essa revelação, né? Traz de perto isso. Porque, infelizmente, dentro das igrejas, muitas pessoas estavam se escondendo. Mas em casa não tem jeito de se esconder. Em casa você revela o crente que você é. Se você está orando, se você está lendo, se você está buscando. Estamos vivendo um tempo seletivo. Estamos vivendo um tempo seletivo, um tempo de Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Se essa doença chegou com a permissão do meu Deus. Ele tem controle sobre essa coisa. Nada sai do controle de Deus. Ele permitiu e tem um propósito nessa sua permissão. Não é a vontade diretiva de Deus, é a vontade permissiva de Deus. Ele permitiu por um propósito. Estamos vivendo talvez Malaquias capítulo 3 e versículo 18. Então vereis outra vez a diferença do justo e do ímpio, do que serve a Deus e o que não serve. Por quê? Porque não temos essa pandemia nos colocou dentro de casa, e aí muitos cristãos viviam uma adoração coletiva. Eu adoro a Deus quando eu estou na igreja, e agora eu tenho que ter a minha adoração individual. É eu e Deus agora. Não é mais eu, Deus e a igreja. É eu e Deus. Então, deixamos um pouco do coletivo de lado e entramos no individual. E o individual é só eu e Deus. É ali aonde não há como, ninguém está me vendo. Eu e Deus. Tenho orado, tenho buscado. E aí gastar tempo com alguém que você não conhece, você não tem papo. Não tem. Você não tem conversa. E é importante nós entendermos que aqueles que têm compromisso de Deus, e aí nós vamos dar um pulinho lá em Daniel. Nós temos 6 minutos. 6 minutos. Aí nós vamos dar um pulinho lá em Daniel, para falar um pouco dessa questão de Daniel, porque Daniel era um homem fiel a Deus e ao rei. A Bíblia diz que todos os reis que passaram da Babilônia tinha Daniel como governador, como um homem grande, porque era um homem fiel também ao seu rei. Glória a Deus. Mas quando há um decreto onde o rei fala que não poderia orar, por 30 dias, ele poderia ter ficado sem orar por 30 dias, mas ele tinha tanto prazer em falar com Deus, que ele coloca a sua cabeça a prêmio. Ele sabia que nem o rei poderia revogar a lei. Ele sabia que eles seriam lançados na cova dos leões, se caso ele dobrasse o joelho e orasse. Mas o compromisso dele, ainda que ele era um homem fiel com o rei, ele não quebrou a autoridade do rei. Algumas pessoas falam, Daniel quebrou a autoridade do rei. Ele não quebrou a autoridade do rei, porque a autoridade maior na vida de Daniel não era o rei da Pérsia ali, do rei da Babilônia, era o rei dos reis. E de uma certa forma ele se sujeitou à consequência da lei
da Babilônia. Que foi ser jogado dentro por amor a Deus. Isso. Para viver a sua intimidade novamente com Deus. E Deus honra ele por essa fidelidade. E só vive coisas grandes com Deus quem é fiel com Deus. Isso é forte. Quem é fiel com Deus. Eu queria viver aquilo. Que o irmão vive aquilo. Vive coisas grandes com Deus. Aqueles que negam a si mesmo por amor a Deus. É forte. Vive coisas grandes com Deus. Isso aí é forte. Daniel vai viver. Só ele caiu na cova dos leões e saiu de lá. Nenhum outro. Daniel saiu. Passou a noite e saiu. Por quê? Porque andava com Deus. Porque acreditava no seu Deus. O seu Deus poderia, sim. Deus tinha um controle sobre tudo. Sobre os animais, sobre os homens. Ele sabia. Então ele vai se entregar a Deus. Mesmo com a sua vida correndo risco. Pastor, uma coisa que ficou muito forte, assim, que eu acho que a gente precisa repetir para a gente orar, podemos estar em um ambiente de corrupção não favorável e podemos viver em santidade, em fidelidade ao nosso Deus. A luz, ela demonstra maior brilho no meio da escuridão. Meu Deus. Quanto mais escuro, mais a luz vai brilhar. Jesus. Se você é luz no meio da escuridão, você vai brilhar. Não permita que a escuridão apague sua luz. Meu Deus. Não permita que o pecado tire Cristo de você. Mas deixe que a sua luz expulse a escuridão do ambiente. O sol ele traz uma claridade enorme sobre as nossas vidas. Mas quando está escuro e nós olhamos para o céu e vemos a lua traz um brilho lindo também. Porque ela está no meio da escuridão brilhando. O sol, que é Deus, faz até no meio da claridade ele vai brilhar. Deus, quando ele brilha em nós que somos luz, ele tem que brilhar através de nós. Mesmo nós somos luz, o Deus que é sol da justiça vai brilhar em nós. E nós temos que brilhar no meio da escuridão. Jesus. Não que eu estou no meio de pessoas pecadoras, que eu vou pecar. Que eu estou num ambiente pecaminoso, que eu estou num ambiente de fofoca, eu vou fofocar. Que eu estou no meio de pessoas que é mal pagadores, vou ser mal pagador. Não. Nós podemos andar correto diante do nosso Deus, mesmo no meio de uma geração. E mesmo sendo ensinado ou vivendo em um ensinamento, né, ou debaixo de algo que pode estar corrompido, você pode se manter firme e fiel. Que geração você é? Geração de Eli ou geração de Samuel? Se você estava tendo atitudes como a geração de Eli, se você estava já, a glória de Deus, você olhava para a sua vida e a glória de Deus já tinha se ido há muito tempo, o brilho do Senhor já foi há muito tempo, hoje é tempo de você se arrepender. Ainda está tempo de você voltar, ainda dá tempo de você fazer uma oração. E nessa noite nós queremos orar por você. O pastor Edmilson vai estar fazendo essa oração e você pode estar confirmando aí, dizendo amém, se você aceita esta oração, se você recebe esse renovo, né, dessa aliança, deste compromisso em o nome de Jesus. E se você sabe de alguém que precisa ouvir esta palavra, você pode depois enviar essa mensagem para essa pessoa em o nome de Jesus. Aleluia. Que o Senhor te abençoe. Vamos orar. Glória a Deus, vamos orar. E que você seja geração de Samuel, a geração que verá o Senhor. Amém. Senhor nosso Deus e Pai eterno, abençoa, Senhor, ó Deus, meu Pai,
ó Deus, todos os meus irmãos que estão agora, Senhor, ó Deus, meu Pai, aqui nessa live conosco, Deus, que o Senhor venha abençoar poderosamente a vida deles, que o Senhor, ó Deus, meu Pai, venha trazer eles, Senhor, ó Deus, meu Pai, sempre, Deus, na direção do Senhor. Abençoa a vida deles, aqueles que ainda vão assistir isso futuramente, que a glória do Senhor venha estar sobre a vida dele, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, receba a bênção da parte de Deus sobre a tua vida, em nome de Jesus. Que a paz do Senhor, que o amor de Deus e que as doces consolações estejam sobre a tua vida, te dê a paz, te dê um final de semana abençoado, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado.